Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui convosco para falar de algo da Palavra de Deus que tenho estudado nos últimos tempos. E se recordam, aqueles que estão mais atentos, são todos, nas últimas vezes que eu falei aqui ao domingo, nos últimos meses, falei de dois homens. Pois. É das perguntas mais temidas por uma assembleia. É de que é que o pregador falou das últimas vezes que aqui esteve. Mas estejam descansados que em algumas igrejas a pergunta mais temida é se têm os dízimos em dia. Portanto, esta pergunta é mais suave. Em algumas igrejas os pastores, os pregadores perguntam se têm os dízimos em dia. É que não o fazemos porque nós sabemos que não somos nós mesmos, e não é só dar o dízimo, é dar-nos a nós mesmos, não é? Porque eu sei, Senhor, que é direito teu, mudares tudo o que há em mim, nós não somos nós mesmos. Mas das últimas vezes que aqui estive, falei para aí há 2 meses ou 3, falei de Tíquico. E da última vez que aqui estive, falei de Epafrodito. E vamos continuar numa senda de colaboradores de Paulo, pessoas pouco conhecidas, que se calhar nunca nos demos, pessoalmente eu nunca me tinha dado ao trabalho de estudar um pouco mais a fundo estas personagens. E gostava hoje de falar-vos de outro homem. Só para relembrar, Tíquico era aquele homem que, quando nós lemos a Bíblia, assim, numa leitura muito ligeira, parece que era apenas um quê? Um carteiro? Falei até, era o carteiro de Paulo, mas vimos que, como ele era muito mais do que isso, era uma pessoa muito dedicada à obra de Deus e que era de tal forma abnegado que percebia que a mera entrega de uma carta era de muita, muita importância. E vimos também Epafrodito, um homem que esteve quase à morte para levar um pouco de dinheiro ao apóstolo Paulo, que estava preso e que precisava daquele dinheiro, pouquinho, dos filipenses, para sobreviver. Porque a vida na prisão, que era onde Paulo estava, não era nada fácil e ele precisava de facto de algum sustento financeiro. Gostava de falar hoje de alguém que, por vezes, é confundido com o Epafrodito. Quem é? Epáfras. Há quem diga que é o mesmo, mas não creio que seja o mesmo. Eu vou explicar-vos porquê. Há quem diga, e nós, Epáfras, só nos fala em 2 epístolas, Colossenses e Filémon. Ele era tudo muito próximo. Filémon, creio eu, era um crente da igreja de Colossos, e podemos ir abrir a palavra de Deus em Colossenses. Eu não creio que fosse o mesmo, Epáfras e Epafrodito, porque Epafrodito era um crente de que igreja? Filipos. E Epáfras era um crente da igreja de Colossos. Duvido que fosse o mesmo. Há quem diga é o mesmo, e quando ele se converteu, mudou de nome, porque Epafrodito significava dedicado a Afrodite, e ele disse, não, minha vida não vai ser mais dedicada a Afrodite, vai ser dedicada aos crentes, por isso vou mudar de nome. É bonito pensar isso, mas provavelmente não será, e não precisamos dessa suposição para ver como de facto este era um homem de Deus, um homem verdadeiramente dedicado, um homem que nós podemos ter o desejo de seguir as suas pisadas. Porque nenhum de nós vai ser uma pessoa do destaque de Paulo. Uma pessoa que seja conhecida por todo o mundo cristão. Nenhum de nós aspira, penso eu, a ser uma pessoa com a preeminência no meio cristão, como foi o Billy Graham, ou outros crentes como o Moody do passado, que toda a cristandade, todos os crentes, ou uma grande parte dos crentes, o conhecem. Mas podemos ser pessoas como este Tíquico, como este Epafrodito, como este Epáfras, pessoas que tiveram um raio de ação não muito vasto, mas que foram importantíssimos para aquelas pessoas a quem ministraram. Ora bem, vamos ler então em Colossenses 1. Colossenses 1, aparece o nome de Epáfras no versículo 7, mas vamos ler um pouquinho antes, um pouquinho depois, para termos o contexto.
Então, Colossenses 1, a partir do versículo 3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai fortificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Avançando só um pouquinho para Colossenses 4, versículos 12 e 13. Saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos, combatendo sempre por vós gerações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. E mais uma passagem, onde é que aparece mais? Epáfras. Hoje em dia é muito fácil, com quem tem a Bíblia no telemóvel ou num computador, acha rapidamente Filémon. Filémon 23. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. E este versículo é importante estar aqui, que é para nós, ajuda-nos a perceber como é que as coisas estão a acontecer com este Epáfras. Ora bem, este Epáfras, tal como Epafrodito, tal como creio eu, Tíquico e tantos outros, terá nascido num lar pagão, um lar que não queria nada com as coisas de Deus, não conhecia o Evangelho. O próprio nome dele, que será, creio eu, será uma abreviatura de Epafrodito, significa alguém que é dedicado a um deus pagão, a Afrodite. No entanto, tal como disse em relação a Epafrodito, o braço salvador de Deus não é curto. Não é tão curto que não consiga alcançar alguém como este Epáfras, que parecia que tinha tudo para continuar dedicado aos ídolos. O apóstolo Paulo falando aos Tessalonicenses, diz: dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Foi o caso deste homem, que se converteu. E onde é que ele será convertido? Esta localidade de Colossos, e nós vamos ver daqui a pouco, que havia ali outras igrejas perto, que nós até lemos já. Eu não li o versículo 3 ainda há bocadinho, de Colossenses 4. Desculpem lá, ainda há bocado quando eu li de Epáfras, combatendo por vós em oração, diz: pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Herápolis. Ou seja, havia ali três localidades próximas umas das outras, de Laodiceia, Herápolis e Colossos, e não muito longe, hoje em dia não seria muito longe daquele tempo, ainda seria longe, estava Éfeso. E o apóstolo Paulo, e vamos a Atos 19, o apóstolo Paulo esteve muito tempo em Éfeso. Nós lemos isso em Atos 19. Se tiverem um mapa nas Bíblias, normalmente tem um mapa lá no fim, e podem ver ali na zona da atual Turquia, entre quem olha para o lado da Grécia, tem lá Éfeso, e um pouquinho para o interior tem Colossos, Herápolis e Laodiceia. Então, em Éfeso, aconteceu algo extraordinário. Vamos ler em Atos 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E vamos agora ao versículo 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses,
disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Muito bem. O que é que aconteceu? Paulo chegou a Éfeso e esteve ali 2 anos, quase 2 anos, na escola de um certo tirano. E toda a Ásia, todos que habitavam na Ásia, ou seja, isto é não foram todos os que habitavam na Ásia. E esta expressão Ásia não é Ásia até ao Japão, até a Coreia, até a Rússia, até a China, nada disso. Quando a Bíblia fala em Ásia, muitas vezes é chamada Ásia Menor, que é a atual Turquia. E naquela região espalhou-se o Evangelho. Eu já falei há alguns anos sobre a prisão de Paulo em Roma. A prisão de Paulo em Roma, anos mais tarde, funcionou quase como um posto de distribuição do Evangelho. O que aconteceu? Deus enviou Paulo para Roma, e então em Roma Paulo pôde pregar o Evangelho a várias pessoas que lá iam à prisão, que eram presos ou soldados, e o Evangelho foi-se espalhando por vários lugares. Ele diz que as minhas prisões foram manifestas por toda a guarda pretoriana e em todos os mais lugares. As coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ou seja, o Evangelho chegou mais longe. Mas anos antes, esta igreja, esta escola de tirano, e tirano não é uma pessoa que quisesse mandar alguém, não é esse sentido, é o nome deste homem, tirano, que por alguma razão terá havido algum tirano que foi mau, que foi tirano, e depois o nome tirano acabou por ser-lhe atribuído o significado que tem hoje. Mas então, esta escola de tirano funcionou como um posto de distribuição do Evangelho. Porquê? Porque Paulo fazia milagres, maravilhas extraordinárias, e muita gente ouvia falar disto e vinha lá ver o que é que se passa ali em Éfeso. Vamos falar de um homem que faz coisas extraordinárias. O Evangelho inicialmente foi transmitido desta forma. As pessoas vinham, viam aquelas maravilhas, ouviam falar destas maravilhas e vinham ver o que é que este homem falava. Entre muitos outros, de tal forma que chegou se espalhou pela Ásia. Entre esses homens, creio que não estou a extrapolar muito, estaria este Epáfras, de Colossos, talvez algumas centenas de quilómetros dali, ouviu falar, eu tenho de ver isto. E foi. E ouviu o Evangelho. E converteu-se. Porque atenção, Paulo, creio eu, nunca foi a Colossos. Não temos essa referência de Paulo ter ido a Colossos. E Paulo diz aos Colossenses que, acerca do Evangelho, como recebestes de quem? De quem é que receberam o Evangelho? Versículo Colossenses 1,7. Como aprendestes de Epáfras. Epáfras depois acabou por provar o Evangelho para lá. Ou seja, não foi Paulo, foi lá pregar o Evangelho aos Colossenses. O Evangelho chegou de forma indireta, através desta escola de tirano. Então Epáfras, creio eu, converte-se ali em Éfeso. E o que é que ele podia fazer? Vou ficar aqui. Isto é uma maravilha. Que bênção estar aqui. Eu agora vou esquecer a minha vida em Colossos e vou viver aqui. Isto é bênção sobre bênção. Não, é quase como os discípulos, Pedro, da altura, quando estavam no Monte da Transfiguração, uma experiência extraordinária. O que é que eles queriam? Vamos fazer 3 tendas. Bom, estamos aqui, vamos fazer 3 tabernáculos, um para ti, um para Elias e outro para Moisés. Que era bom. Só que era preciso descer à terra, não é? É preciso voltar para aqueles que precisavam. E, apesar de ser bom nós estarmos, às vezes, em certas experiências, em certos locais, com outros crentes, é preciso voltar ao mundo real.
E fazer o quê? Falar desta mensagem foi o que este Epáfras fez. Levou o Evangelho para Colossos. Ensinou-lhes o Evangelho, pregou o Evangelho. E, creio eu, tudo indica, terá fundado ali uma igreja. E não se ficou por aí. O que é que ele terá feito? Creio eu, pelo que leio ali, em Colossenses 4, levou o Evangelho também para onde? Para que localidades? Hierápolis e Laodiceia. Não se contentou em ficar apenas pela sua terra. Então, este homem fez um trabalho extraordinário. E tal como houve este Epáfras, terá havido outros Epáfras, com outros nomes, que fizeram o mesmo. O Evangelho, inicialmente, transmitia-se assim. E noutros tempos, houve irmãos nossos, pioneiros aqui em Portugal, que o fizeram. Nosso irmão Sobral, por exemplo, entre outros, que fizeram um trabalho extraordinário. Na dependência de Deus, sem estar a olhar ao seu conforto pessoal, era muito mais fácil. Olha, fica aqui com estes crentes, não me preocupe mais. Já saiu da sua zona de conforto. E muitos saíram da sua zona de conforto para ir levar o Evangelho a outros lugares. E a começar em mim, temos-nos acomodado em demasia. Nesta questão depois de conhecermos o Evangelho, não temos esta iniciativa de levá-lo mais longe. Então, este homem não só levou o Evangelho, mas diz aqui que ele é, em Colossenses 1, 7, como aprendeste Epáfras, nosso amado conservo, que é para vós um fiel ministro de Cristo. Então, ele era um conservo de Paulo, servia com Paulo. Também já vimos isso quando falámos de Tíquico. Paulo não lhe chama meu subordinado. Ele é o meu ajudante. Ele obedece às minhas ordens. Não. Em pé de igualdade com Epáfras. Amado conservo. Fiel ministro de Cristo. Isto é das melhores coisas que se pode ouvir. Não, melhor, como tenho dito várias vezes, melhor do que ser chamado pastor. Felizmente nunca ninguém me chamou uma coisa dessas. Ainda bem. Mas há alguns irmãos a quem chamam pastor e ficou até assim um bocado sem jeito. Outros diriam, se lhe chamassem pastor, diriam: diga mais alto, fala mais alto, que é para todos ouvirem, e está a chamar pastor. Mas eu não desejo ser chamado uma coisa dessas, nem doutor, nem nenhum título honorífico. Nada disso. A melhor coisa que se pode ser chamado é amado conservo, fiel ministro, servo de Cristo. Isto é o melhor que se pode ser chamado. E este tipo de características não se aprende em nenhum seminário, não se aprende em nenhuma escola que forme pastores ou que forme ministros para a obra de Deus. Isto aprende-se, ser um fiel ministro, ser um amado conservo, isto aprende-se na prática, com os crentes. É no terreno. E nós vamos ver como é que ele fez isso. Atenção que este homem diz aqui naquela passagem que eu li agora, que ele era, em Colossenses 4,12, que é servo de Cristo. Um servo de Cristo tem de perceber que está, acima de tudo, a servir a Cristo. Também serve as pessoas, mas, acima de tudo, está a servir a Cristo. Isto remete para uma passagem que, não sei se alguns estarão a ver, em que Paulo fala algo sobre ser servo de Cristo. Alguém se lembra? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria o quê? Não seria servo de Cristo. E um servo de Cristo, isso é em Gálatas 1,12, creio eu. Eu sei que é Gálatas 1, Gálatas 1,10. Gálatas 1,10. Ele estava a falar de agradar aos homens e agradar a Deus. Ele disse: se estivesse ainda agradando aos homens, noutro tempo, o que ele pregava, quando estava no judaísmo, pregava coisas que eram agradáveis aos homens, regras e
uma série de preceitos que as pessoas tinham de obedecer, aí agradava aos homens. Mas agora não estava a agradar aos homens. Porque a mensagem da graça de Deus é uma mensagem desagradável. É uma mensagem que fere o orgulho do homem. E Epáfras teve de ter uma grande ousadia para chegar ali e pregar o Evangelho. Que era algo, de facto, desagradável. O Evangelho, para quem aceita, é a maior mensagem que alguma vez ouvimos. Mas para quem rejeita, é uma mensagem desagradável. Porque confronta-nos com o pecado, confronta-nos com um estado de condenação para Deus, um estado de iminente partida para uma perdição eterna. Então não é de facto agradável, mas este Epáfras não esteve ali com falinhas mansas, com paninhos quentes, a tentar não ferir as pessoas. Se era preciso ferir, ele feria. Não era desnecessariamente desagradável. Mas, para ser servo de Cristo, por vezes é preciso dizer coisas que não são agradáveis. E era este tipo de ministro que este homem era. Ou seja, era um fiel ministro. Porque se ele fosse agradável aos homens, e eu espero que percebam o que é que eu vou dizer com agradável aos homens. É dizer coisas que vão ao encontro daquilo que as pessoas gostam de ouvir. Esquecendo a necessidade que elas têm, a necessidade que têm de se reconciliar com Deus. A necessidade que têm de se converter. Lá está, não sou apologista de estar a ser desagradáveis e até revelar falta de amor para com o pecador. Não devemos fazer. Mas, se este homem estivesse a falar apenas coisas agradáveis, como há muitos que o fazem, para manter o seu lugar de pastor, numa determinada igreja, sabem que não podem ferir muito, não podem entrar em terrenos complicados, porque há aquela família que, se eu falo deste assunto, vai ser um sarilho. Se eu falo daquele, então anda ali a falar coisas muito suaves, muito agradáveis, a embalar as pessoas com uma mensagem que não salva, não transforma as vidas, mas mantém as pessoas ali passa a expressão, num ramo-ramo, assim, é algo que as pessoas ficam contentes, porque vão à igreja e sentem-se bem, aquelas horas que ali passam, e vão para a sua vida sem serem transformadas. Mas isso não é ser servo de Cristo, isso não é ser um fiel ministro. Isso é ser um mercenário. Mas não era o caso de Epáfras. Ele era um fiel ministro. Paulo podia dizer, era uma pessoa fiel. Este homem não só era um fiel ministro, como era alguém que amava verdadeiramente os irmãos. Vamos ver o porquê. Amava verdadeiramente os irmãos, era dedicado, não a Afrodite, mas era dedicado aos crentes. E preocupava-se genuinamente com o seu estado. Porquê é que eu digo que se preocupava? Havia problemas ali na igreja de Colossos. Havia filosofias humanas a querer entrar, o gnosticismo, que ele fala aqui em Colossenses 2. Está aqui o Colossenses 2 a falar das falsas doutrinas que se estavam a querer introduzir de uma forma subreptícia, assim, de mansinho estavam a entrar na igreja. E Epáfras já percebeu-se disso. E estava preocupado com o que estava a passar. Mas primeiro, antes de ele se preocupar, foi preciso ele detectar o erro. Ele começou a ouvir assim umas coisas. Isto não bate certo com aquilo que nós aprendemos. Com aquilo que eu ensinei. Com aquilo que eu aprendi de Paulo. Mas sabe, para uma pessoa detectar o erro, é preciso estar bem firmado. Não é com uma leitura superficial, um conhecimento superficial da Palavra de Deus, de ouvir assim, umas mensagens de vez em quando da Palavra de Deus, que nós vamos estar bem firmados na Palavra de Deus, e quando ouvimos algo errado, dizemos, alto lá, isto não me soa bem. Eu vou dar-vos um exemplo. O Lucas, o meu filho mais velho, está a aprender a tocar violoncelo. E ele, às vezes, eu tenho de o mandar,
são raras as vezes em que ele toma a iniciativa, é natural, uma criança, de ir tocar violoncelo. Ele vai tocar violoncelo e eu gosto de ouvir. Para mim é agradável. Só que eu ouço e nem detecto assim grandes erros naquilo que ele toca. Às vezes há uma nota que sai um bocadinho ao lado e eu isto não estou lá muito bem. Mas mesmo uma música que eu toco e que eu acho, que bonito, a mesma música, o professor ouve e diz, olha, falhaste aqui, a postura, a afinação, o ritmo, cheio de erros. Porquê? Porque ele percebe muito mais de música e, em particular, de violoncelo do que eu. E da mesma forma, uma pessoa que está mais bem firmada na palavra de Deus vai detectar muito mais facilmente o erro quando ouve do que alguém que tem um conhecimento muito genérico da Bíblia. Portanto, é importante nós conhecermos bem a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus. Para quando surgir o erro, nós, isto não me soa bem, deixa-me ir ver o que é que a Bíblia diz sobre este assunto. Isto aqui não me está a soar nada bem. Então, este Epáfras era desses homens. Era um fiel ministro. Era alguém que estava bem firmado na verdade. Então, quando ele se apercebeu do erro, preocupava-se. Verdadeiramente. E o que é que faz alguém que se preocupa? Uma pergunta difícil. O que é que faz alguém que se preocupa com os crentes? Colossenses 4. Por vezes o que é que os crentes fazem? Estou preocupado com aquele irmão, olha, vou falar dele aos outros. Olha, aquela pessoa está com aquele problema, olha, mas eu estou a dizer-te isto é só para tu saberes, para poderes orar. Por vezes a tendência, quando há um problema, é de ir murmurar. Mas a instrução bíblica não é murmurar, é orar. Então o que é que este Epáfras fazia? Colossenses 4:12. Saúde-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre vós gerações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Porque o desejo de Epáfras era este, que eles estivessem firmes, perfeitos, consumados em toda a vontade de Deus, porque eles estavam, de facto, a vacilar, estavam a ir atrás de filosofias humanas, de falsas doutrinas. Então, alguém que se preocupa, ora. E este Epáfras percebeu uma coisa que nós também precisamos perceber. Por vezes, nós mesmos, sozinhos, mesmo na dependência do Senhor, podemos não ser capazes de resolver um determinado problema. Podemos precisar de ajuda externa. Alguns podem pensar, não, a igreja é minha, passa a expressão. Se calhar alguns pensam mesmo, a igreja é minha, eu resolvo aqui mando eu resolvo os problemas. Mas este Epáfras teve a humildade de perceber, eu preciso de ajuda. Eu já não consigo solucionar esta situação das falsas doutrinas que estão a minar a igreja. Eu tenho de ir ter com Paulo. Mas Paulo estava onde? Estava preso. Então o que é que Epáfras faz? Foi visitá-lo. Mas naquele tempo, o que me parece, e porquê é que eu digo isto? Por causa de Filémon 23. O que é que diz em Filémon 23? Que Epáfras era o quê? Visitante de prisão, companheiro de prisão. Provavelmente, as condições para Epáfras poder estar com Paulo e contar-lhe detalhadamente as coisas boas que ele disse passaram. Paulo fala de muitas coisas boas que ele disse passam. Ele começa a elogiar os crentes. Epáfras foi e contou-lhe: olha, o trabalho está a correr bem, os crentes estão assim, mas há este problema. Então, eu preciso da tua ajuda. Mas primeiro que Epáfras contasse isso, não era assim uma conversa, olha, de 5 minutos. Provavelmente ele precisou de ficar lá com ele. Umas condições muito precárias, certamente, mas creio eu, pelo que me parece, não me parece que Epáfras tenha-se calhado de ser preso e ter ido para a beira de Paulo. Não creio que tenha sido isso. Tê-lo-á visitado. E então contou-lhe estas coisas. E por isso é que Paulo pode dizer: pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós que eles estão em Laodiceia e que eles estão em Herápolis.
E como é que Paulo sabia que ele combatia sempre a vossas gerações? Porque presenciava. Naquele tempo que passaram juntos ali na prisão, Paulo presenciou o quanto este Epáfras era verdadeiramente dos vossos, ou seja, ele está mesmo identificado convosco, ele preocupa-se genuinamente com o vosso estado e ora por vocês, combate, não é só orar, olha, fazemos uma oração, curta, Senhor, cuida da lei dos crentes em Colossos, ajuda-os a manterem-se firmes, amém. Ele combatia mesmo. Sinceramente, eu não sei o que é isto de combater. Combater em orações. Mas este Epáfras fazia. Estava genuinamente preocupado. Então disponibilizou-se a estar preso com Paulo para lhe contar o que ali se passava. E lá está. Não contou só o que era mau, contou também várias coisas boas. E pediu-lhe ajuda. E disse, Paulo, eu preciso da tua ajuda. Há estes problemas que se estão a introduzir ali na igreja. O que é que podes fazer? E Paulo escreveu esta carta. Escreveu esta carta para os Colossos para ajudá-los a perceberem que estavam a ser vigorizados por estes propagadores de falsas doutrinas e para se firmarem na verdade. Já não tenho muito mais para dizer. Muito mais poderia ser dito. Foram estes pensamentos que eu preparei para partilhar convosco. Outros irmãos poderão eventualmente ter outros pensamentos que depois até possam querer partilhar. Mas há aqui uma outra coisa que eu quero dizer sobre este Epáfras. Aliás, duas. Porque assim, este Epáfras percebia que há o perigo de a obra de Deus num determinado lugar degenerar. Se nós não atuarmos e deixarmos andar as coisas, a tendência é degenerar. As pessoas não estarem firmadas na palavra de Deus, não estarem dedicadas verdadeiramente a estudar a palavra de Deus e a ministrarem aos outros e a serem uma verdadeira igreja, as coisas vão descambando, por assim dizer. E se nós formos hoje, não sei se ainda há, mas em tempos havia viagens organizadas por aqueles que organizam também viagens a Israel, havia viagens à Turquia e à Grécia. Aquelas zonas por onde Paulo andou, Éfeso, Atenas, Salónica, Colossos, por aí fora. E chegou-me a dizer um irmão nosso que lá foi que não há lá nada neste momento. E creio até já no próprio tempo de Paulo, no final da vida de Paulo, as coisas estavam muito complicadas. O que é que Paulo diz a dada altura na segunda epístola a Timóteo? Todos os que estão na Ásia se apartaram de mim. Ou seja, provavelmente até estes colossenses, depois desta carta, se calhar depois até da partida de Epáfras, não sabemos ao certo, mas alguns anos depois já estavam a descambar. Já estavam a abandonar a verdade do Evangelho. Portanto, é preciso muito esforço. Porque basta uma geração desleixar-se para arruinar por completo o testemunho da obra de Deus num determinado lugar. Infelizmente é assim. E por isso é que Paulo tinha esta preocupação de quê? Quando ele escreve a Timóteo e diz-lhe: aquilo que me ouviste, confio, irmãos, que sejam idóneos. Isto é na segunda epístola a Timóteo 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confio a homens fiéis que sejam idóneos para também ensinarem outros. Ou seja, tu ensina outros, mas não te contentes só em saber. E que eles se contentem em saber. Esses a quem tu vais ensinar têm que também ser capazes de ensinar os outros a seguir. Porque senão isto para. Então Paulo tinha esta preocupação, e Epáfras também. Não sabemos quando é que o Evangelho, o testemunho de Deus naquele lugar terá cessado, em termos mais visíveis como era neste tempo, mas a alguma altura terá sido, infelizmente. Houve alguém que
não se empenhou. Houve alguém que não se dedicou verdadeiramente à obra de Deus. Então, o último pensamento que eu queria deixar convosco. Paulo diz aqui sobre Epáfras, é dos vossos. Ou seja, não havia dúvidas de que Epáfras, primeiro, que era do Senhor. Era crente. E digo-vos, há uma coisa que me entristece, que me incomoda, que me perturba solenemente. Que é pessoas que passam pelo meio, digamos, pelo meio evangélico, passam pelas nossas igrejas, uma vida inteira. E elas partem e ficam a pensar, será que ele era crente ou não? Eu nunca ouvi nada da parte dele ou dela que me desse este descanso, esta certeza, esta segurança de que ele era do Senhor. Que não haja dúvidas. Que não haja qualquer dúvida de que esta pessoa é do Senhor. E uma forma de deixar-nos, por assim dizer, os nossos irmãos descansados quanto a isso, é, eu quero estar em comunhão com a igreja. Eu sou do Senhor, eu quero estar em comunhão com a igreja, eu quero anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Simplesmente há alguns que anos e anos e anos estão na igreja, assistem numa determinada igreja e nunca disseram, eu quero participar nessa, eu quero estar em comunhão com os crentes aqui para lembrar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É triste. É mesmo triste. Mas Epáfras não ficava por aí. Ele é dos vossos. Ou seja, identificava-se verdadeiramente com eles. Os colossenses podiam contar com Epáfras. Será que na minha igreja sabem que podem contar comigo? Olha, o Daniel é dos nossos. Ou é como às vezes no trabalho, há certas pessoas que já sabem, olha, nem vale a pena pedir àquela pessoa. Não vai nos deixar mal, não vai fazer mal as coisas. Não sabemos se podemos contar com ela ou não. Com Epáfras também podemos contar. Mas este Epáfras tinha algo mais. Que apesar de ser claro que ele era dos vossos, era de Colossos, ele também ajudava, ministrava e preocupava-se com os crentes das outras igrejas. Ou seja, era daquela igreja, mas também se preocupava com os crentes das igrejas à volta. Isto dá-nos uma lição sobre o facto de nós, embora pertençamos a uma determinada igreja local, devemos cooperar, devemos ajudar e amar verdadeiramente, estar em comunhão com os irmãos das outras igrejas. Um pouco como Timóteo. Timóteo era de uma determinada igreja, mas dava um bom testemunho. Como é que dizia? Em Atos 16. Do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icónio. Ou seja, não era só conhecido ali, nunca saía dali, mais ninguém o conhecia. E há crentes assim, que nós até sabemos que estão numa determinada igreja, mas nunca os vimos, não os conhecemos. Eles não convivem fora da igreja, da sua igreja local. Isso também é importante. Ora bem, vamos ficar por aqui com estes pensamentos. Acho que é precioso este nosso irmão do passado, que nós um dia poderemos conhecer. Ele certamente não estava muito preocupado em ficar famoso, ficar conhecido para as gerações futuras. Eu vou ser um homem lembrado porque eu fui um grande orador. Não conhecemos, tal como em relação a Timóteo e outros, não conhecemos nenhuma das suas mensagens. Não há nenhuma mensagem sua que tenha ficado registada, como alguns sermões de Paulo ficaram registados. Não conhecemos, não ficou registro de que igrejas é que ele pastoreou, que liderou. Dependemos que tenha sido Colossos. Não foi uma pessoa que tenha ficado famosa. Também não desejava isso. Mas vai permanecer por toda a eternidade como um irmão amado conserva, fiel ministro de Cristo, combatente em orações, servo de Cristo e companheiro de prisões. Isto é extraordinário que nós possamos aprender
com este homem e seguir este bom exemplo da palavra de Deus.